Apocalipse primeiro, irmão. Irmãos, algumas quartas-feiras, nós vamos falar sobre o livro do Apocalipse na sequência. Para a gente ver como é que foi o Apocalipse. A gente fala tanto do Apocalipse, como é que nasceu o Apocalipse, como é que são os textos, como é que é. Vamos falar um pouquinho hoje de Apocalipse primeiro, vamos ver se a gente consegue falar do capítulo 1 todo. Amém? Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua HaMashiach e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João vai escrever para as 7 igrejas. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Yeshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Yeshua HaMashiach, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o no livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, e a Tiatira e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amém. Queridos, nós vamos agora então, poder se assentar, examinar, glória a Deus, falar um pouco do primeiro capítulo do Apocalipse. Primeiro, irmãos, a palavra Apocalipse quer dizer a primeira palavra que está aí. Revelação. Revelação. Amém? Revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Amém? Então a palavra, tanto é que no inglês, né, lá no livro, lá em inglês, quando fala Apocalipse primeiro, fala Revelation, né? É revelação. Tá? Nas outras línguas, no Brasil, no português ficou Apocalipse. Amém? Então, é revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar os seus servos. Então, quem traz o Apocalipse é Yeshua. Yeshua é quem revela o Apocalipse para João. João, ele foi preso por causa, você vê aqui no verso 9, que ele foi preso por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Yeshua HaMashiach. Ele foi preso por causa da palavra, que é a Torá, e pelo testemunho de Yeshua, que é o Novo Testamento. Porque tem que pregar os dois. Amém? Palavra de Deus é Torá. Testemunho de Yeshua, a igreja primitiva praticava os dois.
Não praticava só a Torá e deixava o testemunho de Yeshua, não. Nem praticava o testemunho e deixava a Torá, não. Os dois. E ele foi preso. Então vamos aqui no verso 1. Ele está lá preso. Então vamos ver aqui, vamos ver o cenário. João está preso na ilha de Patmos, sem contato com ninguém, pronto para ser devorado pelas feras da ilha. Amém? Ele foi para lá pelo Império Romano. Amém? Foi colocado lá. Dentro de João, ele estava: eu vou partir para a glória. Amém? Chegou o fim da linha para mim. De tanta perseguição quando eu estava lá no continente, acabou o Império Romano não me matando, eles pensaram em matá-lo, mas jogaram ele lá. Amém? E ele passando essa luta toda. Mas por que ele chegou lá? Foi para receber o Apocalipse. Aleluia. O Eterno é tremendo, né, irmão? Eterno botou o João assim numa roleta, né, irmão? E depois, olha, não é só para te encontrar aqui, só ficar nós dois. Amém? Mistério. Amém? Maravilha. Nosso Deus é maravilhoso. E ali diz, irmãos, no verso 2, agora diz assim, vamos lá, verso 1: revelação de Yeshua HaMashiach, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Yeshua HaMashiach de tudo que tem visto. Olha só, João está dizendo que a pregação dele era a Torá, que é a palavra de Deus, e o testemunho de Yeshua HaMashiach, que era o Novo Testamento. Mas não estava ainda escrito porque é só de boca em boca. Amém? Só 1500 anos depois é que foi escrito. Amém? Então tinha a palavra escrita, que era a Torá, e tinha o Novo Testamento. Torá e profetas, né? O profeta é mais como se fosse assim, um complemento da Torá. Mas o principal é a Torá, os profetas e o Novo. Então ele está dizendo aqui no verso 2, o qual testificou da palavra de Deus, Torá, isso daí, irmão, é o apóstolo João, líder da igreja primitiva, e do testemunho de Yeshua, porque ele bota as duas coisas que são diferentes. O Novo Testamento é o testemunho de Yeshua, e a Torá na Bíblia é chamada a palavra de Deus. Toda vez que a Bíblia fala a palavra de Deus, é a Torá. Testemunho de Yeshua é de Mateus para frente, de Malaquias para trás é a palavra de Deus. Amém? É a Torá, vai ser primeiros e os profetas que complementam. Amém? Mas o coração é a Torá. A pregação de Yeshua está toda na Torá. Poucas coisas ele fala dos profetas. Ali no Mateus 24 ele fala do profeta Daniel, né? Isaías ele cita também, Lucas 4, mas 95% da mensagem de Yeshua são os 5 primeiros livros da Bíblia. Amém? Se você for ver, ele prega tudo ali direto. Então, e o que o apóstolo vai fazer? Pregar o que Yeshua pregou. O que o apóstolo João fez? Ele está aqui, irmãos, esse ano que ele recebe essa visita de Yeshua lá, ele já está com 95 anos. João já está batendo quase o ano 100. E olha que quando ele estava com Yeshua na primeira vinda, ele era um jovem. Amém? Ele era um dos apóstolos mais jovens que tinha. E ali ele já está com 95, passa por esse redemoinho, é lançado na ilha de Patmos, agora eu morro. E não, é só para a gente conversar sobre o Apocalipse. Verso 3: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmão, se naquela época o tempo estava próximo, agora então, irmão, já é o tempo. Amém? Agora já é o tempo. Naquela época o tempo estava próximo. E ele diz, aquele que lê, nós estamos lendo para os irmãos, e os que ouvem, os irmãos estão ouvindo, estão bem-aventurados, somos todos nós que estamos aqui, que estamos tratando dessa palavra. O Apocalipse já tem uma promessa no 3º versículo para aquele que lê. Você está lendo o Apocalipse, você já é bem-aventurado. Olha que maravilha. Todo dia eu leio o Apocalipse. Alguma coisa, daqui a pouco eu vou ler um pouquinho. Porque o Apocalipse já tem a promessa no verso 3. Quem lê é bem-aventurado. E o que ouve é bem-aventurado. Se você não quiser ler, você ouve. Mas você vai ser bem-aventurado. Glória a Deus. Verso 4. João às 7 igrejas que estão na Ásia. Então, o livro do Apocalipse nada mais é do que um livro escrito para ser entregue para as 7 igrejas da Ásia. A maioria dessas igrejas, hoje, se não todas, estão no país chamado Turquia. Naquela época, essas igrejas da Ásia eram o que é hoje a Turquia. Hoje a Turquia é um país muçulmano, né?
Mas eles deixam visitar lá os lugares onde era a igreja de Filadélfia, onde era Pérgamo, onde era Tiatira, amém? Essas cidades, quem um dia acredito que tem o arrebatamento, a gente vai lá já em corpo glorificado, né, irmão? Amém? Mas se for alguém, tem turismo para isso, amém? Louvado seja Deus. Então diz assim: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete Espíritos de Deus, que são os olhos de Yeshua. Da parte de Yeshua HaMashiach, que é o fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre, amém. Então ele está dizendo, ó, glória e poder para todo sempre, amém. Você sabe que ele não botou aqui honra? Por que ele falou glória e poder e não botou? Não tem sempre glória, honra e poder? Por que ele não botou honra aqui? Eu já expliquei para os irmãos isso aqui em outra mensagem. A glória de Deus é o Espírito Santo. Aleluia. E a honra de Deus é Yeshua. Né? A gente falou, né? São manifestações do Eterno. A glória de Deus não pode ser separada dele. O Espírito Santo é a glória. Sempre que está assim, ó, glória, honra e poder, glória é o Espírito Santo, é a Sherinah, amém? Honra é Yeshua. Quando tem aquela bênção, né, que seu rosto resplandeça sobre nós, rosto é Yeshua, amém? Presença é o Espírito, glória é o Espírito. Aqui deu a ele, a Yeshua, glória e poder, porque ele já é a honra, amém? Por isso que a honra não está aí, amém? Vocês entenderam por que a honra não está aqui, irmão? Tudo isso a igreja primitiva sabia, são coisas importantes. Você vê lá, glória e honra, né? Não só a igreja primitiva, também os profetas, a Torá, tudo isso aí, glória é o Espírito Santo, e honra é o Mashiach. Louvado seja Deus. Por isso que a honra não está falada aqui, só glória e poder, porque ele já é a honra. Aleluia. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Ele fala aqui do que vai acontecer no final da grande tribulação, que a gente vai arrebatar aqui, né, irmão? Vamos ser arrebatados aqui no início, antes da grande tribulação. No final, a gente vem com Yeshua e todo mundo vai ver ele vindo com a gente. Amém? E aí a humanidade vai ficar feliz? Vai lamentar, vai chorar porque vai estar cercando Jerusalém, vai ver que fizer uma coisa errada. Porque Jerusalém tem dono. Olha o dono desse. Aleluia. Ali, ó. Essa cidade aí tem dono. Ele disse naquela época que ele já era o rei de Jerusalém, quanto mais agora, né, irmão? Ele mora ali, mora aqui e mora dentro de nós se nós fizermos a vontade dele. Não é verdade? Louvado seja Deus. E ele fala aqui no verso 8: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essa expressão que é, e que era, e que há de vir, é eterno. Ele era, é e há de vir, ele é eterno. Amém? É diferente da besta do Apocalipse, que diz assim, aquele que não é, aquele que era e que não é. O anticristo é aquele que era e que não é, mas que virá. O nosso não. Era, é e virá. O nosso é eterno. Quer ver a diferença? Você viu aqui, ó, no verso 8, como está? Que era, que há de vir, que é, que era e que há de vir. Então, presente, passado e futuro. Ele é eterno. Agora vamos ver lá o anticristo, Apocalipse 17. Vai lá, Apocalipse 17. Para ver o anticristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Acharam o verso 8? Amém. A besta quer dizer anticristo, né? Verso 8, a besta que viste foi, quer dizer, era e já não é e há de subir. Então ele não é, porque ele não é eterno. Amém? Ele quebra. Ele é um ser temporal e vai depois para o lago de fogo, como está em Apocalipse 20, 19. O nosso não, o nosso Deus era, é e virá. Ele é eterno. Nosso Yeshua. O anticristo era e já não é.
vai ficar lá no Lago de Fogo, né, meu amor? Amém? Ele lá, né? Porque é o quê? É um ser que não é eterno. E nós vamos ter o mesmo corpo de Yeshua, né? Vamos acabar sendo eternos. Que maravilha! Fomos, somos e seremos. Glória a Deus. Maravilha, né, queridos? Verso 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Yeshua HaMashiach. Você observa, irmãos, que ele fala aqui uma palavra que está na carta da igreja de Filadélfia. A paciência de Yeshua HaMashiach, né? Que lá, o que Yeshua fala para quem vai ser arrebatado? Como guardaste a palavra da minha paciência, eu guardarei de vós da tentação que ele vir sobre todo mundo. Ou seja, vocês vão ser arrebatados se vocês guardarem a palavra da minha paciência. O que é a palavra da paciência? É a Torá, irmão. Desde a Torá está isso. Vai agora que vai consolidar os planos de salvação. Amém? A gente tem que entender isso desde a Torá. E tem uma revelação, irmãos, que eu ia guardar, mas vou falar agora uma revelação tremenda, mesmo que talvez não dê. Naquela época, a gente estava até comentando, naquela época, o Israel, e até hoje, Israel está esperando, né? Vamos botar aquela época que Yeshua veio. Israel estava esperando um Messias, mas não um Messias transcendental. O que é transcendental? Rei do rei, Senhor dos senhores. Ele vem do alto, ele é o eterno feito homem. Israel estava esperando um homem que viesse fazer as guerras de Israel para libertar do Império Romano. Quem está entendendo? Israel queria se libertar de Roma e esperava um homem que libertasse eles de Roma. Quando eles botaram lá, né, os ramos, Osana, filho de Davi, quando Yeshua passou como sentado no jumentinho, né, para cumprir a profecia de Zacarias, né, que hoje o filho vem montado no jumento, né, entrando em Jerusalém, eles estavam pensando em Yeshua como um homem que ia liderar uma guerra, uma revolta. Rebelião, né? Tipo uma rebelião. Mas não estavam pensando no Yeshua, né, que vem, que está prometido nos profetas, no Messias prometido. Eles estavam pensando numa situação momentânea, se libertar do Império Romano. E aí você traz isso para o plano espiritual dos vencedores. Qual império que Israel queria se libertar? Acabei de falar. Romano. Império Romano. Israel queria se libertar de Roma, não é? E queria um Messias para libertá-lo de Roma no material. Mas o nosso Messias, ele é eterno. E o Israel do eterno, que vai subir agora e depois vai ser alcançado lá no final da tribulação, que esse Israel vai se converter lá depois também, que é povo também de Deus, amém? Tem que se libertar do Império Romano de hoje. O que é o Império Romano de hoje? Igreja Católica. A Igreja Católica é o Império Romano hoje. Todas as suas práticas pagãs de Páscoa, Natal, festa junina, e estão presos a esse paganismo romano. E Yeshua veio para libertar a gente desse paganismo. Não quiseram ficar libertos, mas a gente aqui quis. Eu quis ficar liberto desse paganismo. O meu Messias e Yeshua me libertou do Império Romano. Quem pode dizer isso? O meu Messias me libertou do Império Romano. O meu Messias veio e me libertou do Império Romano. Aqui eu não preciso celebrar Páscoa Católica, aqui eu não preciso celebrar Natal, aqui eu não preciso celebrar a festa junina, não precisamos seguir o dízimo católico. Nós estamos libertados do Império Romano. Glória a Deus, aleluia. Isso é espiritual demais, irmão. Essa revelação veio fresca essa semana. Essa semana. O povo de Israel, na época, queria um Messias para se libertar do Império Romano. E hoje, aqueles que foram convidados para ser de Israel estão escravos do Império Romano. Eles estão escravos do Império Romano.
Nós não. Nós estamos livres do Império Romano. O nosso Messias veio, ele vive, está no nosso meio, porque ele não tem comunhão com Roma. Ele não tem. Dai a César o que é de César. Deixa ele para lá. A Deus o que é de Deus. Deixa a gente aqui. Dá a César o que é de César. César é o imperador romano, né? Dá a César o que é de César. Dá o Papa o que é do Papa. Vocês querem o Papa? Dá para lá, vai para lá. Mas a gente não quer não, a gente quer ficar aqui. No arraial de Yeshua. O nosso Messias libertou a gente. O nosso Messias nos libertou. O Messias, aí vai Roma em cima de Israel na grande tribulação. E lá no final, quando cercar, o Yeshua vem, liberta Israel e diz, ó, vocês têm que se libertar de todas as Romas. Não é só da Roma terrena, é da Roma espiritual também. Glória a Deus. Então, irmão, nós hoje estamos libertos. Libertos do Império Romano. Roma é tudo isso que você vê aí. O mundanismo é romano. Esse mundanismo de veste, de palavra, de idolatria, tudo Roma, meus irmãos. O anticristo, ele é o imperador romano espiritual. Mas o Machia disse, está quebrada essa maldição na cruz do Calvário para aquele que crê. Mas os outros quiseram ficar no Império Romano, cada um ficar para lá. Por isso que ele disse, dai a César o que é de César, deixa o César lá com o que é dele. Né? Quem quer seguir festa junina, vai lá com o César. Quem quer seguir Páscoa, fica lá com o César. Não está comigo, porque está seguindo essas coisas. Quem quer cobrar dízimo, fica lá com o César. Não quer praticar que você dá cá, não? Fica lá com o César. Isso é coisa do César, do imperador romano. Vocês querem ficar com Machia, que liberta de Roma? Então vem para cá, para Yeshua. Ele liberta de Roma. Porque quem criou o Natal foi a Igreja Católica Romana. Está no tudo que é livro de história. Vai lá, história da Igreja. Quem criou a Páscoa? Igreja Católica. Quem criou a festa junina, a idolatria do João? Já era a igreja idólatra mesmo. Que as outras idolatrazias vão atrás. Não é verdade, irmão? De idólatra já está no Natal mesmo, aí já ficou tudo enlameado. Tem que falar a verdade. Isso aí não pode tirar, não. Isso não pode tirar. Isso não... Carnaval também. Carnaval também. Tudo isso foi criado por eles. Quem está entendendo? Então, o que acontece? Mas você vê, meus irmãos, que toda essa casta, o nosso Yeshua, ele ia totalmente... Agora, vamos caminhar um pouquinho aqui, só para a gente... Porque essa revelação é profunda. Quem entendeu o mistério, meus irmãos? Você entendeu? Você está libertado de Roma, meu irmão? Nós somos o Israel libertado de Roma? Temos que estar libertado de Roma. Se você ainda está indo naquela casa lá que aceita as coisas de Roma, você não está libertado de Roma. Nada. O Machia não funcionou para você. Você vai ter que funcionar com o anticristo. Só o anticristo para cuidar de você depois. Te botar depois numa situação que você vai ter que tomar decisão. Por isso que a gente tem que tomar decisão já. Seguir o Yeshua, Hamashia, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí você vê lá no verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? Tem alguém que tem dúvida? Tem alguém que está em Roma, irmão? Em Roma que o dia do Senhor é domingo, né, irmão? Né? Em Roma é domingo, né? Qual é o dia do Senhor? Shabat, o sábado, né, irmão? Né? Em Roma é domingo, né, irmão? Você sabe como é que em inglês o domingo é Sunday? É o dia do Deus Sol. Por isso que o Roma botou o domingo. O domingo é uma celebração ao Deus Sol. Por isso que quem não cumpre o Shabat se dobra diante do Deus Sol. Sabia, irmão? Nas outras línguas, no Brasil botaram, no português botaram domingo.
Mas nas outras línguas é o dia do sol. Sun quer dizer sol, day, dia, dia do sol, dia do Deus Sol. Domingo em inglês, você vai lá, Sunday. Sun é sol, day é dia, dia do sol. E nas outras línguas é dia do sol, é o dia do Deus Sol. Aí a pessoa diz, eu não quero guardar o Shabat porque adoro o sol. Ô papai, não está libertado de Roma. Não guarda o Shabat, não libertou de Roma ainda está em Roma. Ainda está em Roma, meu amado. Porque se o Mashiach, Israel queria um Mashiach para libertar do domínio romano, o Israel de Deus veio o Mashiach para libertar do paganismo romano. Tal, festa junina, Páscoa católica, dízimo. Que esse dízimo nunca existiu na Bíblia, esse que é cobrado. Nunca. Esse é o dízimo católico, criado no Concílio de Marco. E o Shabat é guardado para aqueles que não adoram o sol, porque o domingo é o Sunday. Você vai lá, Sunday, o dia do sol, o dia do Deus Sol. E nas outras línguas, você vai nas outras línguas, é o dia do Deus Sol. O nome do dia é o dia do Deus Sol, já é pregação. Já é a pregação, meu amado. O próprio dia já é a pregação. Largou, agora aqui diz no verso 10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Glória a Deus. Que é o dia do Eterno, que é o Shabat. Quando você está guardando o Shabat, você está dizendo, o sol está debaixo do meu pé. Está derrotado, diabo. Porque tu está debaixo do meu pé. Eu não adoro o sol. Eu estou no Shabat de Adonai. Glória a Deus. Eu vou me curvar diante do Satanás? Não nem pensar. Eu tenho que testemunhar lá para cima, ó. O meu dia é o dia do Senhor. Oh, maravilha. Que botaram domingo, né? Podia botar assim, ó. Dia do Deus Sol. Eu já pregava mesmo, já botava logo, né, irmão? Nos outros domingos aqui não sei o que deram um jeito aí, botaram domingo. Nem sei por que botaram esse nome. Amém? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Irmão, olha só esse versículo aqui, hein? Fala em trombeta, fala em arrebatamento e fala no dia do Senhor. Você não sabe, né? Opa, interessante isso, hein? Mas lá no nosso livro, nas duas possibilidades, cai no Shabat. Aleluia, aleluia. Cai no Shabat. Nos dois, tanto em 23 como 26 é no Shabat. Estou vendo isso aqui e falo assim, ô papai, está tudo cruzando direitinho, vamos caminhando. Pastor, sabe que no Gênesis, quando Deus está fazendo o mundo, que ele vai dando o nome do dia, ele só não fala no domingo. O primeiro não fala no domingo, exatamente. Ele fala o dia todo, o dia todo. No domingo ele não fala, ele não cita esse nome. Exatamente, não cita. Né? É coisa interessante, que foi uma coisa que eles botaram esse nome depois, que é uma idolatria, né, irmão? É isso aí, não bem pensado do irmão José. Amém? É uma idolatria por quê? É o dia do sol, é o dia do Deus Sol. O que é o Deus Sol? Baal, é o dia do Baal, aquele que Elias representa a igreja. Quem que Elias disse assim para Israel? Quer Baal? Segue Baal, porque Israel adorava o sol. Vocês querem o Senhor? Segue o Senhor, mas não mistura não. Aleluia. Porque eu sou profeta do Senhor, eu não sou profeta de Baal. Aleluia. Profeta de Baal não guarda Shabat. Profeta do Senhor guarda. Oh, maravilha. Né, irmão? Pior que está cheio de profeta de Baal aí dizendo que é do Senhor. Meu Deus, não é pouco não. Glória a Deus. Não é pouco não. Falar é fácil, né, irmão? O negócio é obedecer. Aleluia. Amém? Olha lá, verso 11. O que dizia? Então, essa voz apareceu de trás dele, que dizia: o que vês, escreve num livro e enviou às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sárdia, a Filadélfia e a Laodiceia. Irmão, olha só essa situação aqui. João está assim. De repente ele ouve num Shabat. Ele está ligado com o Eterno no Shabat. E é interessante que João recebeu essa visita do Eterno no Shabat, e as revelações que Deus tem nos dado sempre é no Shabat também. Quem já reparou isso aqui? Né? No Shabat é dia de muita revelação e profundidade, né? Aí você vai no Shabat, uma voz fala de trás dele, né?
o que ouves, né? O que vês, escreve num livro e envia-os às igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmina, Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E ele vai olhar. Quem é que está falando? Deixa eu virar. E diz assim, ó, presta atenção, irmão, olha só o verso 12. E virei-me, olha só, ele se vira para ver quem fala com ele, para ver quem falava comigo. Ele estava pensando em ser devorado por uma fera, porque o Império Romano jogou ele lá, porque ele não concordava com o Império Romano. O apóstolo não podia concordar com o Império Romano, com o paganismo do Império Romano, né? Ele tinha que ficar firme. Morro, mas sou fiel. Essa é a verdade, né, irmão? Hoje a pessoa nem é ameaçada de morte já fica na infidelidade. Faz a vontade do diabo de graça. Irmão, quem está entendendo? Tem pessoa que faz a vontade do diabo de graça, né? Amém? Ali não, eu não vou seguir Roma, eu vou ser fiel, me joga lá para eu ser comido por uma fera, mas eu não nego. Olha o apóstolo aqui, né, irmão? Amém? Verso 12: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Irmão, o que é esses 7 castiçais? A menorá. Mas são os 7 castiçais, são as 7 lâmpadas da menorá. Tem o candelabro? Cada lâmpada vai dar um castiçal. Quem está entendendo? Ele viu os 7. Ele viu a menorá. Você está entendendo? Ele está olhando a menorá do céu, na visão. A menorá, porque a menorá do tabernáculo tem no céu também. Quem está entendendo? Ele está olhando, menorá, aqueles 7 castiçais. Amém? Verso 13: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, o Yeshua. Agora, irmão, como que está Yeshua hoje? A pessoa, aí você começa a pensar assim, gente, eu tive uma visão com Yeshua. Qual a visão que a pessoa teve? Porque como é que ele está hoje? Ele está como está aqui. Não envelhece. Olha como está aqui. Olha como está aqui. As características. Essa daí é de Deus, se tiver essa daqui. Que não é qualquer outra visão, pode ser do Yeshua católico, né, irmão? E cuidado, às vezes é da carne. Quem está entendendo, diga amém. Para não dizer outra coisa, né, irmão? Amém? Olha só, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida. A veste de Yeshua comprida até os pés, né? Aleluia. Túnica comprida. Tem o manto, que é o talit, tem a túnica. Até os pés. Quem está entendendo, diga amém. É até o joelho? Varão é até o joelho? É até onde? Eu vou seguir o exemplo de quem? De Yeshua. Ou vou andar até o joelho? Botar bermudão? O varão está mandando botar até onde? Até os pés. Ele é cordeiro e eu sou cordeirinho. Ele vai virar leão, eu vou virar leãozinho. Eu vou seguir ele. Quem está entendendo? Não é, irmão? Amém? E cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então ele tinha um cinto de ouro no peito. Amém? Se é transpassado, se é assim, aí o importante é que Deus mostrar o transpassado é o Yeshua, porque aqui não diz. Então você pode estar certo. Quem está entendendo? Se você pode achar transpassado, está valendo. Se achou que está assim, está valendo também, porque a Bíblia não diz como é que é. Quem está entendendo, diga amém. Ou o cinto está cruzando, ou o cinto está na cintura. Muita gente pensa que o cinto está na cintura mais elevada. Amém? Como o sacerdote usava. É bem provável que seja como o sacerdote usava aqui mais em cima. Quem está entendendo? É um cinto pelo peito. Quem está entendendo, diga amém. Então, é aí a pessoa entregar uma visão dessa, que viu Yeshua dessa forma, eu creio. Porque é como ele está hoje. Agora, se a pessoa disser assim, eu vi, aí eu cuidado. Quem está entendendo? Às vezes não é o Yeshua, né, irmão? Amém? Vamos lá. Verso 14. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca. Ó, o cabelo dele é branquinho que nem a lã branca, como a neve. Epa, pai. Amém? Ó, eu vi o Yeshua com o cabelo pretinho. Ó, meu irmão, deixa aqui orar para sair. Quem está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Porque, irmão, aqui está dizendo que ele tem o cabelo branco, branquinho como a neve. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele, quando estava na primeira vinda, ele estava com aquela forma humana.
falando agora, ele está em corpo glorificado. Ele está em corpo glorificado. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Se ele está ali com o cabelo branco como a neve, é esse cabelo que está aqui em Apocalipse, meus irmãos. Isso está em todos os livros da Bíblia. Como é que a pessoa vai ter uma visão de um outro, se só tem um? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Isso aí, irmão, aquele cabelo que tem aqui, que às vezes a pessoa tem a visão, às vezes a pessoa não vê o rosto, porque o rosto é muito difícil a pessoa ver, mas vê a silhueta. Pessoa que tem o cabelo comprido, não, aquele é o peiot, que o judeu usa. Quem está entendendo, meus irmãos? Yeshua usava o peiot, que está em Levítico, mas isso daí não é obrigatório usar pela Torá. Quem está entendendo, meus irmãos? Mas ele, como era assim excessivamente ligado nas mínimas coisas, ele usava o peiot. Então ele não está com cabelo grande, ele está na visão, né? Alguém que tem a visão, que pensa que ele está com cabelo grande, mas ele está com peiot, aqui de frente parece que está com cabelo comprido. Quem está entendendo, diga amém. Quem já viu aquela, tipo, duas trancinhas que já... Isso está em Levítico. Isso é de 2 cachos. Isso está em Levítico. E os apóstolos usavam, mas não é obrigado a usar. Que muitos servos de Deus não usavam, mas ele certamente devia usar. Quem está entendendo, diga amém, irmãos. Amém? Mas tem que ser peiot branquinho, né, irmão? O peiot pretinho já não dá, por causa que aí está muito novinho. E Yeshua, né? Não está mostrando ele aqui como ele era novinho. Está mostrando nem como ele estava velhinho. Está mostrando ele em glória. Em glória. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Nem grisalhinho. Amém? Glória a Deus. É ou não é verdade? Não é? E os olhos como chama de fogo. Esse é o Yeshua que a pessoa vê na visão. Se a pessoa tiver a visão do varão com os olhos como chama de fogo, é o próprio. Amém? Seus pés, semelhante a latão reluzente. Os pés têm que estar brilhando, que nem saído de uma fornalha, bem reluzente. Olha, eu vi, deixa eu trabalhar uma sandalinha. Opa, vamos orar por essa pessoa. Quem está entendendo, meu irmão? Porque não é esse que está lá. O que está lá é esse aqui. Quem a gente vai encontrar no dia do arrebatamento é esse aqui, meu irmão. Quem está entendendo? É ele aqui. A gente tem que encontrar ele. Sua voz com a voz de muitas águas. Amém? E ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, seu rosto era como o sol, o rosto como o sol. Amém? Se a pessoa viu o detalhe dali do rosto, olha, irmão, vamos orar por essa vida. Amém? Porque se o rosto é como o sol, eu não consigo olhar para o sol. Pode até dar problema na retina. Quem sabia disso? Você não pode olhar. E o rosto dele é como o sol. E ninguém pode olhar para o rosto de Yeshua. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. O varão que tem as chaves da morte e do inferno é esse que a gente viu agora. Pés semelhante a latão reluzente, vestido até os pés, como todo varão. Amém? Cinturão de ouro no peito. Amém? Cabelo branco como a neve, os olhos como chama de fogo. Eu oro todo dia citando essas características. Hoje já orei nesse sentido. Olha, Yeshua, veio com os olhos como chama de fogo, seus pés semelhante a latão reluzente. Amém? Com cinturão pelo peito. Eu sempre oro nesse sentido, porque esse é o Yeshua. Eu oro há anos dessa maneira. Quem está entendendo? Quando eu falo com ele, ó, veio com seus olhos como chama de fogo, seus cabelos brancos como a lã, pé semelhante a latão reluzente, cinturão de ouro no peito. Amém? O seu rosto como o sol. Eu todo dia eu oro falando com ele. Primeira coisa que eu vou falando, eu falo assim para ele. Porque esse é o Yeshua que eu estou falando. Não é o Yeshua da Igreja Católica. Não é o Yeshua do filme. É o Yeshua da Bíblia. Glória a Deus. Esse é o da Bíblia. Verso 19. Escreve as coisas que tens visto, ele falando para João, e as que são, amém? E as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então você vê, irmão, que as 7 estrelas são os anjos. Anjo quer dizer mensageiro. É como se fossem os líderes daquelas congregações. Não é uma congregação como a gente tem aqui hoje. Naquela época, era uma congregação que era assim,
até na rua mesmo, tá entendendo? A igreja em Pérgamo, não tivesse assim, igreja em Pérgamo, não tinha rótulo da igreja, tinha letreiro da igreja, amém? E os 7 castiçais são as 7 igrejas, amém? Então, queridos, vimos o Apocalipse 1, entendeu? Foi fácil ver o primeiro capítulo de Apocalipse? Viu? Aí a gente entende como é que começou o Apocalipse, amém? João preso, por causa de que ele pregava a Torá, a palavra de Deus, o testemunho de Yeshua, amém? Louvado seja Deus. Ele estava contra o Império Romano, né? Que hoje as pessoas de graça estão fazendo a vontade de Roma, não precisa nem nada, não precisa nem nadinha que a pessoa já faz a vontade de Roma de gracinha. Daqui a pouco vai ter festa junina, vão fazer a vontade de Roma de graça, amém? Vai até dizer, festa jesuína, amém? Festa da roça. É o quê? No dia da festa junina botar outro nome vai adiantar? O dia para o diabo cair na gargalhada, né, meu irmão? Amém? Está entendendo, meus irmãos? Amém? No dia que eu falo, porque não tem um dia. É junho, julho e agosto. Quem está entendendo, diga amém, meus irmãos. 3 meses. Tem 3 meses. Depois que termina essa... Porque tem Josuína, Agostina, Julina. Setembrina, nunca vi não, mas acho que já deve estar... Mas mesmo assim, setembrina, para a gente já não vai ter muita coisa, porque nós já vamos estar já na trombeta, né, irmão? Que a trombeta já é em setembro, quem está entendendo? Mas já em agosto a gente já está no Elu, né, irmão? Leitura do Salmo 27, tá? Eu não botei agora o homem, vou botar daqui a pouco, tá, querido? Está na Torá, estou botando ali para os irmãos cumprirem esse mandamento. Que Yeshua não falou lá em Mateus 5,19? Aquele que cumprir os menores mandamentos da Torá, ele não fala em Mateus, abre rapidinho, para a gente só fazer isso. Mateus 5, 18 e 19. Mateus 5, por que estamos cumprindo a contagem do homem, meus irmãos? Porque é um mandamento da Torá. Está em Levítico 23, 15, amém? A gente está fazendo uma coisa que está escrito. Então, olha só, Mateus 5, 18, tá? Essa parte, irmão Lucas, depois o irmão pode até cortar, porque não tem muito a ver com a mensagem, tá? Mas é só uma instrução aqui do Mateus. Irmão, vai dar uma olhada no vídeo, vai dar uma olhadinha. Aqui diz, irmão, Yeshua falando, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, até lá, quando o céu e a terra passar, nem um tio ou um jota se omitirá da Torá. Leia aí a Torá, sem que tudo seja cumprido. Então, até que o céu e a terra passe, vai ser quando tudo vai ser cumprido, não sai nenhum tio da Torá. Gente, a Torá que a gente lê, e Yeshua está dizendo, você lê uma palavra da Torá nesse Shabat, você pode saber que nenhuma letrinha dali passou. Está tudo valendo. Está tudo valendo. Toda a Torazinha está valendo. Todinha. Ele acabou de falar. Agora ele vai dizer assim, mas Yeshua tem os mandamentos, que como Levítico 23:15, é o mandamento de contar o homem. Que todo Israel contava o homem, toda a igreja primitiva contava o homem, mas será que eu tenho que contar o homem? Se os apóstolos contavam o homem, todo mundo contava o homem, agora ele dá aqui a resposta em versículo 19. Olha a resposta que ele dá no verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Amém. Os mandamentos pequenos têm a ver com galardão. Amém. Glória a Deus. Tem a ver com galardão. Quando você está contando o homem, ele está olhando assim, olha lá, vamos mais um galardão para ele. Mais um galardão para ele. E às vezes tem versão da Bíblia que diz aqui que nem entra no reino do céu, como a Bíblia Gateway. Né? Diz assim, quem não cumprir os menores mandamentos não entra no reino dos céus. Aí tem essas duas situações. Quem está entendendo? Tem Bíblias que diz que não entra, tem diz que é o menor no reino. Porque deixou de cumprir um mandamento da Torá. Está falando dos mandamentos da Torá, que vai falando lá no versículo 18. Está falando no 19 da Torá também. Quem está entendendo, irmão? Porque até não existia um Novo Testamento naquela época. Amém? Então ele está dizendo o seguinte, se você não cumprir os menores mandamentos, no caso a contagem do homem é um mandamento que tem que ser cumprido até Shavuot. Está lá em Levítico 15. Contareis. Né? Eu estou botando para os irmãos contar todo dia. Eu estou contando todo dia. Como... Irmão, eu estou passando para os irmãos o que eu faço.
Eu não vou ensinar o que eu não faço. Como depois eu pensei esse versículo, ficou me pensando, daqui a pouco eu subo, os irmãos não sobem, depois vou ser responsabilizado por isso. Porque o menor mandamento tem que cumprir também. Quem está entendendo, meus irmãos? Ele está falando aqui dos maiores mandamentos ou dos menores mandamentos? Aquele que, vamos de novo, o que é? Está na Bíblia dos irmãos, em português, irmão. Não está em hebraico, não. Está em português. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, quem fala isso não é Elias nem Moisés, é Yeshua. E assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. E outras Bíblias dizem, não entra no reino dos céus. Tem Bíblia que diz que não entra. Tem Bíblia que diz que vai ser menor. Quem está entendendo, meu irmão? O menor mandamento a pessoa não entra em algumas Bíblias. Quem está entendendo? E eu vou deixar de contar esse homem? Vou contar o homem direitinho. Amém? Louvado seja Deus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então eu estou com Yeshua. O que ele falou está falado, meu amado. Quem vai estar lá para arrebatar a igreja é ele. Então vou contar o homem direitinho. Hoje, né? A leitura. Vamos contar o homem agora, então. Então vamos contar agora? Todo mundo junto aqui? Vamos contar o homem de hoje, antes da oração. Vamos lá. O homem hoje, ó. Eu falo e vocês repetem, que aí vocês vão estar contando. É em pé que conta o homem. Sabia disso, irmão? Quem sabia? Não é de joelho nem sentado. Fica de pé. A contagem do homem é em pé, sabia, querido? É uma declaração. Você reparou? É uma bênção. É uma bênção. Tem a contagem e depois tem a oração. Não é uma oração. Você declara uma bênção ao Eterno. Vamos lá. Vamos fazer a contagem do homem então. Deixa eu entrar aqui, eu falo e vocês repetem. Do dia de hoje já. Mas depois eu boto no grupo também. Porque alguém que não tenha vindo, né? Deixa eu pegar aqui, irmãos. E eu conto o homem de pé. Amém? Porque não é uma hora quando você vai orar aqui, você está orando de joelho. Mas aqui é uma declaração. O Eterno falou, orareis contando. Contareis o homem. Né? Aqui diz o seguinte, vamos lá, vamos contar o homem de hoje. Amém? Eu vou dizer assim, então vou falar e os irmãos repetem. Bendito és tu, Adonai. Bendito és tu, Adonai. Nosso Deus. Rei do universo. Que nos santificou. Com os seus mandamentos. E nos ordenou. Quanto à contagem do homem. Hoje são 12 dias que perfazem uma semana e 5 dias do homem. Que o misericordioso restaure o serviço do templo de Jerusalém ao seu lugar brevemente em nossos dias. Amém. Selá para sempre. Glória a Deus.